desde já vou fazer, a desembargadora Karen, uma grande amiga, que também, desde muitos anos, me incentiva, né? Porque não só o nosso trabalho é um trabalho conjunto dentro da magistratura, somos uma só, né? Então, muito obrigado, Karen, por esse honroso convite, né? Nós vamos falar hoje de um tema que, para mim, é muito especial. Por isso que eu gostei muito desse convite, que é falar sobre essa agenda global de 2030, principalmente no que tange a meta 9, que são as ações de prevenção ou desjudicialização dos litígios voltados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Um nome grande, né, complexo, então denso, pelo tempo que já se passou, porque essa agenda global prevista para 2030, ela é um compromisso assumido por líderes de mais de 193 países, inclusive o Brasil, que é coordenado pelas Nações Unidas por meio de um programa das Nações que se chama PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. São 17 metas, tá? Aliás, são 17 objetivos e 169 metas, então são muitas metas, do qual o Poder Judiciário brasileiro se tornou signatário. O Estado todo, né? Inclusive o Poder Judiciário. Tá? E até 2030, nós temos que apresentar nessa agenda o que nós fizemos, o que o Poder Judiciário brasileiro implementou ao assumir um compromisso. E quando você assume esse compromisso ao me sentir, eu assumo um compromisso quando eu acho que eu tenho responsabilidade sobre ele. E o judiciário sabe que ele também é corresponsável. Nós não podemos atribuir só ao Poder Executivo e Legislativo o que eu mais, assim, combato não, porque eu acho que falar combater é uma palavra meio forte. O que a gente mais procura é diminuir, porque extinguir nós não vamos, é diminuir as desigualdades. E aí a desigualdade é um termo muito grande que vai abarcar o quê? A desigualdade social, econômica, nós vamos acabar com a desigualdade de gênero, de raça, de religião. Então, se nós combatermos a desigualdade, eu acho que nós vamos atingir todas essas minorias que hoje levantam bandeiras individuais e acho que as bandeiras têm que ser únicas, porque visa o quê? A desigualdade, o respeito ao direito de todos, a liberdade de todos e a paz social. E aí eu pergunto assim, qual seria, né, o papel do judiciário ao assumir esse compromisso perante com mais 193 países? Olha, eu acho que vai com o quê? Com o que a Karen falou, vamos acabar com esse excesso de judicialização das relações sociais. Eu tenho 28 anos de magistratura, a Karen tem até mais, o desembargador Afrânio. Então, somos pessoas que, ao longo desses anos, a gente vê a demanda do judiciário crescer cada vez mais em resolução de conflitos que poderiam ser resolvidos extrajudicialmente ou pré-processual. São duas formas de se resolver. Então, em razão dessa excessiva judicialização, para essa resolução de conflito, é que nós, integrantes do Poder Judiciário, temos que trocar as lentes, ter um olhar agora voltado para estratégias extrajudiciais. Apesar do que, ao meu ver, né, essa realização é um desafio para a gente, porque o Poder Judiciário, diante da nossa própria Constituição, a gente só atua quando não há condições de resolver o conflito, então a gente vem dessa cultura de só entrar com a nossa efetividade do nosso trabalho após uma ação. Então, qual seria esse nosso desafio, uma vez que o Poder Executivo, que eu acho que é o poder primordial, responsável, nem sempre oferece opções de programas e serviços que atendam às necessidades da população. Eu vou pedir licença a todos, mas eu vou entrar
num tema que me é específico, que me é afeto, que é a infância e juventude, né? E vamos pensar o quê? Falando em infância e juventude, nós estamos falando num presente. Eu detesto essas pessoas que falam assim, a criança e o adolescente é o futuro do nosso país. Não é o futuro não, gente, porque se não tiver presente, não tem futuro. Então vamos parar com esse slogan que é o futuro do país, porque não é. E se nós não garantirmos esses direitos, essa proteção integral à infância e juventude, nós vamos ter um poder judiciário, um sistema penitenciário, um sistema de polícia caótico. Porque a falta dos direitos básicos do adolescente, eu acho que tem um microfone aberto, que está dando interferência no meu. Então, essa falta de ausência da proteção integral. O que é proteção integral quando o Estatuto fala isso? É a garantia dos direitos básicos da criança e adolescente, que é a educação, a saúde, a moradia, o saneamento básico, a profissão, ou seja, todos os direitos que um ser humano tem que ter. E se esses direitos não são cumpridos, são violados pelo Estado, o que a gente espera dessas crianças e desses adolescentes hoje? Não é amanhã. Amanhã eu já sei qual é o futuro deles. É estarem uma boa parte que não conseguir sobreviver dentro de uma sociedade desigual, é estar dentro de um sistema penitenciário. Hoje a população carcerária do Brasil, ela está entre a idade de 18 e 24 anos. Será que eles se tornaram indivíduos que praticam atos delituosos a partir dos 18 anos? Será que se nós não levantarmos a vida dessas pessoas, elas antes de serem agressores, foram crianças e adolescentes que viveram no meio de famílias agressivas, tiveram uma educação agressiva? Eu, com todo respeito ao combate da violência contra a mulher, mas aquele agressor que agride uma mulher, você pode ter certeza que foi na sua infância ou na sua adolescência vítimas de agressão. Isso tem trabalhos científicos já publicados que abusadores sexuais, homens violentos que agridem mulheres, tiveram uma infância totalmente comprometida. Não tiveram educação, não tiveram carinho, não tiveram dignidade. Então, eles não sabem transmitir isso. E como não sabem lidar com isso, eles praticam as mesmas coisas que foram praticadas com ele. Então, quando é que nosso país vai acordar que não adianta eu combater, ter bandeiras separadas, bandeira de combate à violência à mulher, bandeira de combate ao racismo. Toda desigualdade, toda violência, ela nasce na infância, na juventude. Então, é esse foco. E quando a gente fala na Constituição que a criança e o adolescente têm prioridade, é por causa disso. E eu não vejo o nosso país voltar os olhos para o presente da criança e adolescente. E sem um presente, o futuro que nos espera e que a gente está vendo aí é o quê? Um sistema penitenciário caótico, uma sociedade com medo de tudo, querendo uma redução da maioridade penal como solução para problemas. Então, o que acontece? Essa falta de políticas públicas de prevenção que deveriam ser praticadas, principalmente pelo Poder Executivo, ela acaba onde? Caindo no colo do Poder Judiciário. Acaba se delegando à Justiça a competência de solucionar problemas que poderiam ser resolvidos com boas práticas sociais, de proteção à família e comunitária. Então, eu fico, às vezes, meio, como é que eu vou dizer? Eu sou uma magistrada, eu gostaria muito de ver um dia, igual essa senhora Maria da Penha, ou outras pessoas ilustres, porque tem que ser pessoas ilustres que têm acesso à ONU, a esses congressos, de levar essa sensibilização de que
Esses agressores foram crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, não adianta você trabalhar com efeito se não trabalha com a causa. Eu brinco muito, é a mesma coisa, eu estou com dor de cabeça, então eu vou te dar um remédio para dor de cabeça, vai passar agora. Mas daqui a um dia, essa dor de cabeça vai voltar e você não vai ficar tomando remédio para dor de cabeça. Você tem que descobrir a causa. E isso eu vejo muito no nosso país, é que se combate os efeitos e não as causas dos nossos problemas. E isso me assusta, porque eu já estou 28 anos, lógico que isso não me desanima, me assusta, mas não me desanima, porque eu acho que é uma missão que eu vim nessa vida, é lutar pelas crianças e pelos adolescentes, dar visibilidades a ele, porque são pessoas invisíveis. Recentemente, numa live, eu falei, o Estatuto tem 30 anos, ele veio para acabar com essa desigualdade entre criança e menor, que era do antigo Código de Menores, por isso que a gente fala que não se deve se referir a uma criança como menor, é pejorativo, porque o Estatuto veio para acabar com uma desigualdade e botar todo mundo junto, com os mesmos direitos, independente da sua posição socioeconômica. E hoje ainda existe uma balança, de um lado é criança e do outro lado o menor, principalmente quando os direitos deles, a violência é física. E desculpe, a Kari também já está há muitos anos na Câmara Criminal, o que eu vou falar, mas é verdade. Nesses 28 anos que eu atuo na área criminal, seja de adulto e agora antes de ir para o tribunal na infância e juventude, eu era da área infracional, 90% das violências praticadas contra criança e adolescente são intrafamiliares, principalmente o abuso sexual. E existe uma omissão por parte dessa mãe, visto que o agressor ou é o pai, o padrasto, ou o avô materno ou paterno, ou seja, aquele provedor. Elas não denunciam os agressores do seu filho, mas se empoderam para denunciar o seu agressor. Gostaria que essas mulheres que hoje têm coragem de ir a uma delegacia, que aprenderam a confiar no poder público, porque elas não confiavam, por isso que elas não iam. E agora, graças a Deus, foi formada toda uma rede de proteção para essa mulher denunciar seu agressor. E eu clamo a elas, por favor, denuncie também os agressores dos seus filhos. Tenham coragem, porque a rede é a mesma, é da violência. Hoje não se fala violência contra a mulher, é a violência doméstica. Porque um homem que dá um tiro numa mulher na frente de uma criança de 2, 3 anos, que a gente vê todos os dias nas páginas dos jornais, ele também está sofrendo uma violência. Que trauma é esse que essa criança vai ter para o resto da vida? E pode ser o melhor psicólogo que se coloque para ele. Ele não vai esquecer de ver sua mãe sendo baleada, sendo agredida. Então, a gente tem que estender esse campo e levar isso para o lado da família. E essa ausência da resposta do Estado, o que acontece com ela? Leva-se para o aparato policial, onde ele assume o controle todo dessa situação. E a vida inteira no nosso Brasil, nós trabalhamos com essa relação retributiva punitiva. Ou seja, você infringiu a lei, você vai ser encarcerado. Será que é isso que o Poder Judiciário quer? E dentro desse viés, quando eu fui para a infância e juventude, porque quando eu era juíza criminal, com todo respeito, eu sequer olhava para a cara do réu que estava sentado na minha frente. Eu não tinha essa humanização. Eu simplesmente queria que ele confessasse e falava que sabia que era crime para chamar o próximo. Eu nunca perguntei para ele se ele tinha família, se ele tinha filhos, o que ele levou. Eu nunca me interessei por isso. E foi quando eu fui para a vara da infância e juventude, ser juíza, né, de adolescentes em conflito com a lei, que eu aprendi a ser juíza, que eu passei a ver a vida pela janela dos outros e não da minha. Tá? Porque da minha eu vou ter outros valores e vou falar que absurdo. Nossa, como que você fez uma coisa dessa? Olha que absurdo. Absurdo não. Não é um absurdo. Nós temos que ter uma compreensão social, econômica daquele indivíduo, das suas individualidades, fazer uma escuta particular desse indivíduo. Para quê, gente? Não é para abraçá-lo, não é para fazer carinho, nem nada.
é para sabermos como vamos fazer, nós juízes, para que aquele indivíduo não faça mais vítimas na sociedade. É isso que eu tenho na minha cabeça. Eu brinco que a raiva, o xingamento é um direito da vítima. Ela foi violada nos seus direitos, eu acho que ela tem todo o direito. Se eu fosse vítima, e eu já fui, eu acho que a gente tem todo o direito de xingar. Agora, nós magistrados, não. Nós temos que buscar alternativas para esse sistema de justiça que é falido. Está mais do que comprovado pela reincidência do adulto que o sistema hoje não funciona. E ficam políticos ainda querendo atribuir a falência do sistema prisional aos adolescentes, que eu acho assim, uma coisa surreal para mim. Então, eu sempre, nesses 15 anos que eu fiquei na vara infracional, eu procurei saber o que nós, do Poder Judiciário, podemos fazer em ações extrajudiciais e pré-processuais, sem que seja necessário só a punição, só a responsabilização. Porque as medidas socioeducativas, gente, ela é uma sanção. Ela tem esse nome de medida socioeducativa, mas é preciso que o adolescente pratique um ato infracional que tenha tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Sem isso, eu não posso aplicar a medida socioeducativa. Então, como eu posso trabalhar com esse adolescente? Então, uma experiência de atuação extrajudicial é que a gente percebeu que essa justiça tradicional, essa justiça que, em razão do excesso de volumes de processo para poucos magistrados, acarreta uma demora no julgamento. Um adulto, às vezes, ele leva 4, 5, 6 anos para iniciar o cumprimento da sua pena. Eu via que não podia ter essa mesma justiça para um adolescente. Uma justiça que ele precisava ser imediata na recuperação desse jovem. E aí, o Tribunal de Justiça, através da vara infracional, junto com outras instituições em parceria, criamos o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente. Eu tirei o autor de ato infracional porque os adolescentes que são encaminhados pela polícia para lá, nem sempre são autores de ato infracional, porque muitos vão para o arquivamento ou para uma remissão, que é o perdão judicial, então nem todos eles são considerados autores. Então, eu chamo de Centro de Atendimento ao Adolescente. Qual a diferença isso? Foi uma justiça imediata, uma justiça eficaz, que não é brincadeira não, porque eu tenho guardado isso até hoje. Quando eu assumi a vara infracional em 2005, eu tinha 25 mil processos. A partir da implementação de uma justiça ágil, eficiente, que chegou a um resultado hoje ela tem 5 mil processos em andamento. Isso se deve a essa mudança de paradigmas, de perfil, de que só a sanção não recupera ninguém. Outra coisa que eu percebi de muito importante, que é o que eu falei com vocês desde o começo, que toda violência, geralmente, ela resulta de problemas intrafamiliares. E quando veio a justiça restaurativa, né, começou a ser implementada 10 anos atrás, e começou em escolas, eu falei assim, a escola é o segundo lugar que uma criança e um adolescente vão. Nós temos que começar a fazer um ciclo restaurativo dentro da própria família, entre o pai, a mãe, o adolescente, porque eu acho muito engraçado que o pai e a mãe, eu adorei ficar esses anos todos na infância, porque o pai e a mãe esquecem que foram adolescentes, esquece que eram opositores, que eram desafiadores, que eles estavam saindo daquela faixa etária de 11 anos para 12 anos e querem pertencer ao grupo, não querem pertencer à família. Então, eles são, a gente brinca, Maria vai com as outras, o que o grupo faz, eles fazem. Então, a gente tinha que começar a ter essa visão que a gente chama de multidisciplinar. E o Poder Judiciário, para eu não me estender muito, senão eu vou falar muito com vocês, e o Poder Judiciário do Brasil só vai entender, só vai conseguir implementar essas mudanças da extrajudicialização,
das medidas de prevenção e da mediação, nós vamos só ter êxito quando a gente aumentar, eu não falo nem mais mudar o olhar, a gente precisa aumentar nosso olhar para 360 graus, porque o magistrado ainda tem uma visão muito jurídica, ele é muito lei. E na infância e juventude eu aprendi que se a gente tem que ter um pouquinho de psicologia, conhecer medicina, não é ler assim, não. Nós temos que estudar. Medicina, psicologia. Como é que você vai ler um laudo psicossocial se você não entende o significado daquilo tudo? Como que você lê um laudo se você não entende? Nós somos, sim, magistrados obrigados a ampliar nossa visão, ter conhecimento, que sem esse conhecimento nós não vamos implementar de forma efetiva a justiça restaurativa como deve ser, a mediação. E eu entendo que nós temos que fazer a mediação, lógico que em razão do volume de judicialização, hoje seria impossível para a gente, magistrados, estar à frente da judicialização. Mas eu acho que nós precisamos ampliar isso. Escutar o adolescente, escutar a criança antes de tomar uma decisão. Eles não são objetos. Não são objetos. E se tomam decisões, destinos de criança, não, tira, bota para o abrigo, não, entrega para esse pai, entrega para essa mãe. E isso eu falo, aqueles que atuam na área da infância e juventude, vara de família, na área mesmo das câmaras públicas, né, que julgam os recursos. Escutem essas crianças, escutem os adolescentes, porque são eles os destinatários das nossas decisões. E às vezes a gente decide em cima da oitiva de pai, de mãe ou de profissionais, de psicólogos. Eu brinco com as minhas filhas que a gente só manda fazer quem sabe fazer, porque senão não tem como você mandar fazer. Se eu não souber fazer, eu não tenho como falar, fala isso, porque eu não vou conseguir, se tiver errado, ensinar. Então, eu não sei se eu estou me alongando muito, Karen, né? Se você deixar, você me conhece, eu vou ficar falando da infância e juventude aqui o resto da vida. Mas nós, magistrados, precisamos aprender a fazer num campo mais amplo, num campo maior, principalmente das relações humanas. Precisamos nos humanizar mais, trabalhar com isso, com essa nova geração também que está chegando aí de magistrados, para que a gente consiga efetivamente trazer as soluções extrajudiciais. Elas existem. Só agora, para fechar, para vocês terem uma ideia, as diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção à Delinquência Juvenil, ela é de 1990. Lá ela estabelece todos os critérios e estratégias para a prevenção à delinquência. Está faltando o quê? Elas já existem, também existem para o adulto, de prevenção à criminalidade. Está faltando o quê? Ser implementadas. E não podemos esperar isso vir do Poder Executivo, nem do Legislativo. Vamos nós, Judiciário, acho que nós temos como fazer isso, chamando eles, já que eles não são os iniciadores das suas próprias ações. Eu fiz muito isso, eu chamava o Poder Executivo para dar um start nas ações, porque a gente também precisa não só da interdisciplinariedade, mas a gente precisa da comunhão de esforço com os outros dois poderes. Seria mais ou menos de início que eu tinha falado. Caiu? Eu não estou... Peraí, Karen. Karen, liga o seu microfone. Desculpa, eu estava sem microfone. Minha querida amiga, né, desembargadora Valéria, ufa, deu uma sacudida na gente, em todos nós, né, assim, um choque de realidade, mas que é necessária. Hoje de manhã, participando de um podcast para o ICP Jovem, eu falei que nós que temos essa possibilidade de falar, igual você falou, se me deixar, eu vou falar aqui até amanhã da questão da infância. Eu falo que não só é prazeroso falar daquilo que a gente acredita, como também eu acho que é uma obrigação nossa, enquanto a gente tem voz e pode dar visibilidade para aqueles que são invisíveis. Então, assim,
Muito obrigada por sua fala e nós vamos retornar. Agora nós vamos aqui ouvir a doutora Idelma, que eu tenho certeza também que vai trazer para a gente grandes elementos, uma reflexão profunda sobre esse tema. E é com muita alegria, então, que eu passo a palavra à doutora Idelma Simões. Gente, acho que eu não consigo nem me apresentar aqui, que enquanto a doutora Valéria estava falando, eu me senti assim como uma ordem voltando, porque eu trabalhei 5 anos na prevenção. E o engraçado é que ontem eu liguei para a doutora Karen à noite, eu falei, doutora Karen, eu queria falar sobre justiça restaurativa, mas como eu não sei se é um consenso, eu fiz uma produção aqui e uma tese que eu sigo e penso sobre ela desde a época de prevenção, mas eu tenho um certo temor de causar um certo constrangimento, porque eu também não gosto dessa palavra minoria, desigualdade. Eu acho que sistematizar e problematizar é um separatismo que é inválido nesses tempos, né? Dizer de igualdades, elas sempre existirão. Então, o que deve ser de forma é que as pessoas das ditas que a gente chama de desigualdade, elas consigam viver no normal. O que é o normal? É um padrão criado pela sociedade, né? De uma certa forma de viver, de pensar, e a gente classifica como minoria da forma das pessoas que não pensam igual a gente, que não conseguem conviver igual a gente. E para você ter uma ideia, doutora Valéria, eu preparei aqui umas 6 páginas. Eu já diminui umas 4 aqui, falei, não posso falar mais disso. Porque me é caro muito falar sobre prevenção hoje, quando a gente fala no sistema criminal retributivo, né? Onde o sistema judiciário ali, ele age quando o conflito já aconteceu ali e acontece há muito tempo. Eu trabalhei 5 anos no Estado, na prevenção à criminalidade. 2 deles foram num programa chamado Mediação de Conflitos. E nós trabalhamos dentro do Executivo em zonas de interesse social, né, onde existia um tráfico intenso de pessoas e onde existiam alguns programas que talvez vocês possam ter ouvido falar, chamado Fica Vivo. E nós fazíamos ações integradas ali, o Mediação de Conflitos, que trabalhavam com o familiar no menor, o CREAS, o CRAS e o Tribunal de Justiça, onde tinha e tem um excelente trabalho de conciliação junto aos órgãos da prefeitura, que é o CREAS e o CRAS. E nele eu tive o grande prazer, e eu falo que é a mudança de paradigma, quando você é um estudante de direito, ela é complexa, porque a faculdade nos ensina a seguir procedimentos e processos, né? A legalidade, a trabalhar sobre um prisma corretivo, às vezes não é certo. Então, pensar no conflito, no cerne de um conflito, e que ele possa ser gerador de um sistema de segurança falho, eu não sei se essa é a solução, mas eu chego e sou defensora nata, sou advogada militante na vara de violência doméstica, e eu te digo que eu sinto muito mal em ver ali que agressor e vítima estão ali numa relação de ódio. E como a doutora muito bem falou, aquele agressor ali, você muitas das vezes, se não é quase todos, ele veio de uma relação que ela, em algum momento, ela teve um status de violência. Eu acho, assim, hoje a Maria da Penha, nós chegamos num patamar, graças a Deus, que legalmente nós temos todos os aparatos, a lei ela nos dá todos os aparatos possíveis para montagem de delegacia, para equipar os funcionários, para ter uma equipe multidisciplinar de acolhimento, para ter uma equipe que é tratável. E é daí que um único ponto que eu tenho a divergência na justiça restaurativa. A justiça restaurativa, que é uma tese que eu defendo, para mim, ela deveria, num primeiro momento, trabalhar em relação à vítima e à própria sociedade. Para o agressor, o sistema retributivo, igual eu falo, é o que a gente tem. Na prevenção, a gente falava que quando a pessoa chegava a delinquir,
era o terciário. A sociedade já tinha perdido aquela pessoa, aquele adolescente, né? Ou o adulto a cumprir pena em algum dado momento. Porque desde criança ali, ou ele viveu em um lar violento, ou ele viveu numa situação de violência ali, que é a própria comunidade. Então, a ordem valorativa daquela pessoa, a violência, ela já está intrinsecamente acobertada. Então, o que nós produz ali produz adultos agressores, adultos que são abusadores sexuais, adultos que desenvolvem algum tipo de distúrbio de sofrimento mental, seja ele qual for, e tratar esse adulto para o Estado é muito caro, porque o aparato penal é caro, o sistema judiciário é caro, porque há o envolvimento de uma investigação penal, há o envolvimento de uma ação penal, há o envolvimento de você penalizar e ir para um sistema prisional. E o pior, se ele for para o sistema prisional, ele vai deparar, como ele deparou na infância, talvez um dia, né? Com a fadada organização criminosa, que hoje nem o Estado Federativo dá conta de tratar. Então, eu penso que a mulher hoje, como cerne da sociedade, nós sabemos que, em virtude do crescimento hoje da população, e hoje até da morte prematura dos adolescentes em função da criminalidade. E eu estou falando assim de vilas mesmo, né? A gente está falando hoje de segurança pública. A mulher hoje ela assume o papel de mãe de família. Se ela conseguiu fazer uma medida protetiva e ela conseguiu algum aparato jurisdicional para o agressor, eu penso que também ela sofre uma pena. Por quê? A parte mais cara para uma mulher hoje é perder o lar. Hoje, como uma própria experiência de alguns anos também atuando em várias de violência doméstica, eu percebo que, às vezes, a mulher ela consegue persistir naquele sistema violento ali, seja de agressão psicológica, moral e física, que é o pior, porque ela quer manter aquele lar. É caro para a família dela. Em valor para a mulher, hoje eu digo, a maioria das mulheres, nós, os nossos filhos, a nossa casa e a forma como que vamos educar, isso nos é caro. Então, como eu vou, aquela mulher que eu sofri violência doméstica ali, sabe-se lá quanto tempo, né? E eu sofri um aparato, tudo bem, eu vou para um abrigo, e o abrigo vai ter um sistema psicossocial para mim? Sim, mas eu não quero o abrigo, eu quero voltar para aquela comunidade. Eu quero voltar para ali. Eu quero ter dignidade de um dia poder criar o meu filho. Eu quero ter um dia dizer para o meu filho que eu saí daquela situação. Então, a justiça restaurativa, nesse primeiro momento, eu acho que ela seria muito válida para a vítima, dela para com a sociedade, para ter um aparato que amparasse aquela mulher enquanto ela saiu. Por quê? O empoderamento de uma mulher que hoje ela possa ter predisposição ao trabalho e à criação dos próprios filhos, ela vai conseguir dar dignidade com o filho. E hoje sabemos o quanto é caro a educação para uma criança e quanto isso ela consegue tirar ele de um ato infracional. A organização criminosa ela está justamente dentro daquelas vilas ali. E ela começa a apurar, a angariar aquele jovem adolescente enquanto ele tem 8, 9 anos. E às vezes ele prefere pegar aquele trabalho ali, sair dali, porque tanto para ele é natural violência e tanto para ele também é muito natural. Ou a própria mãe diz, nós não vamos ter uma vida diferente. Em mediação, nós tínhamos um conceito muito bacana chamado empreendedorismo cidadão. Hoje, eu posso pensar numa mulher ter dignidade se eu conseguir que ela, dentro da sociedade onde ela está inserida, seja ela qual for, eu conseguir empoderar essa mulher para ela se autossustentar. Ou que ela realize o empreendedorismo, ou que ela tenha um sistema de trabalho, ou que o executivo, né, ele possa dar apoio a essa mulher através do Cine, o CREAS, ele possa dar apoio a essa mulher, um apoio psicológico, para quê? Para que eu não tenha aquela repetição.
Eu, vítima de violência doméstica, eu não trabalhei o conflito dentro de mim. Eu consegui me livrar do agressor. Se eu me livrei, né? Se eu não fui morta. Mas vamos colocar que eu consegui. E eu voltei ali. Voltei para aquela sociedade ali. E aquela sociedade vai me acolher como? Eu preciso de um aparato estatal que me dê emprego, que os meus filhos possam ter escola, que eu possa ter um aparato para trabalhar aquele conflito que me causou. Por que eu fui ali? Nós sabemos que hoje, grande parte das mulheres também que sofrem agressão, elas repetem o mesmo comportamento da mãe. O homem é aquilo que a doutora bem falou mesmo, né? Ele se torna um agressor, ele se torna um abusador sexual, ou ele vai ter algum desenvolvimento, algum distúrbio mental ao longo da vida. Então, o quanto isso custa para o Estado? É isso que eu gostaria de trazer essa reflexão. Será que a prevenção ela sairia tão mais cara do que um dia eu chegar, ter que prender esse agressor, ter que levar essa mulher para um abrigo, para eu ter que deslocar essa mulher da onde está? E outra coisa, essa mulher vai querer? Será que é suficiente essa penalização? Eu consigo, com tranquilidade, falar que a penalidade do agressor, quando ele é preso, hoje a gente tem medidas de até prisão preventiva, assim, eu achei excelente. Nós conseguimos hoje realizar um divórcio hoje em sede de medidas protetivas. Nós conseguimos hoje dar guarda, pensão. E assim, é infinito, né? Hoje o magistrado, ele determina de acordo com a necessidade. Mas até numa audiência que eu fiz semana passada, aí a magistrada ainda falou comigo, aí eu falei, doutora, mas vai afastar ali do lar e o filho? Como é que a gente fazer na guarda? Aí ela falou, não sei, eu não conheço a vida dele. Mas se em sede de medida protetiva ela já tivesse aquele aparato ali antes da ação penal, será que aquela ação penal existiria? Esse tipo de reflexão é o que eu falo. A ordem valorativa, nossa, a doutora falou muito bem, é dizer que a gente quer jogar na conta do judiciário todo aquilo que a gente não dá conta. E quando a gente trata de um sistema criminal, de um sistema de segurança pública, nós temos que pensar em ações preventivas. A gente tem que pensar, e a minha querida amiga a doutora Dilma Seabra entrou aí, em uma política de drogas eficiente e que todos os setores eles estejam intrinsecamente integrados. A educação hoje, nós temos que hoje fazer uma justiça restaurativa dentro das escolas, sim. Nós temos que fazer hoje uma justiça restaurativa para a vítima, porque a vítima precisa um dia retornar para ela ter dignidade e criar o seu filho, para ela entender que aquele conflito, aquela violência não é normal. Eu não posso entender que o distrato, aquele sistema, né, eu não detesto falar essa palavra, mas né, o patriarcado, aquilo me conduza. Nós, mulheres, hoje, já somos, hoje, muitas nas pesquisas, mães de famílias únicas, né? Hoje, a quantidade de adolescente hoje que possui mais de 5, 6 filhos ali. Então, da onde veio isso? Esse tipo de conflito. E outra coisa, isso há um reflexo. Quando o indivíduo ele passou pelo sistema prisional, se ele não se adequar a uma organização criminosa, a residência ali para ele também não é difícil, porque ele vai ter contato com droga, ele vai ter contato com doença, ele vai ter contato com um sistema caótico. E bom vai ser se ele não querer voltar, porque a pior coisa que tem é que o ser humano é adaptável, e ele se adapta, inclusive, ao caos, ao terror. Então, para voltar e assassinar aquela vítima, é o que ele vai fazer. Eu não sei se isso é a solução de um problema, eu acho que, igual o doutor muito bem falou também, nós temos que pensar soluções. Eu só penso que a gente não pode jogar na conta de um órgão só
toda a problemática que é nossa da sociedade, que nós mesmos causamos, e ela vem ali intrínseca há anos. Mas podemos pensar diferente. Então, assim, é essa reflexão que eu queria deixar. E, como eu disse, eu fiquei um pouco tensa para falar sobre isso, porque as pessoas não entendem, né, a questão da prevenção, da justiça restaurativa. Acho que a justiça restaurativa, a gente tem que somente trazer de volta a retribuição que você perdeu, o patrimônio, mas não, a justiça restaurativa, ou conciliação, ou mediação, ou sei lá, o nome que se dê, as resoluções que a gente pensa como forma de prevenção, elas são, sim, uma forma de mudança de pensamento a longo prazo. É essa reflexão que eu queria deixar. Eu agradeço muito pela oportunidade, muito obrigada. E agora eu passo a palavra também, acho que eu me excedi um pouco aqui. Não, está dentro do tempo, doutora Idelma. Muito obrigada, viu, pelas suas palavras, pela sua reflexão. Eu penso que, fazendo um link aí com o que a desembargadora Valéria falou, com o que você falou, a efetividade dessas políticas públicas é que, de uma forma ou de outra, está faltando. Não adianta a gente ter uma lei, uma legislação, seja para a infância ou adolescência, seja para a questão das mulheres, sem que elas sejam realmente efetivas, né? No âmbito da justiça restaurativa, da desjudicialização, enfim. Então, eu acho que pensar sobre essa questão ela é muito importante, né? E que bom que a gente está tendo esse espaço de reflexão. Nós agora vamos ouvir a doutora Renata com outro enfoque, né, doutora Renata? A doutora Renata é civilista. Nós aqui estávamos até agora falando nessa área criminal e agora vamos ouvir a abordagem desse tema com esse enfoque mais na área do direito civil. Então, com a palavra, a doutora Renata Nunes. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer, desembargadora Karen, estar aqui com todos. Doutora Idelma, desembargadora Valéria, doutora Maria Celeste, nossa presidente. Cumprimento a todos, agradeço pelo convite. Queria cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo, a pessoa do desembargador Afrânio Vilela, porque se for cumprimentar a todos, eu gastarei o tempo que me foi dedicado. Então, cumprimento na pessoa de Vossa Excelência, desembargador Afrânio, e agradeço a presença nessa noite, de se dedicar o seu tempo, que é tão corrido, a nos prestigiar. Com certeza, a nossa associação se sente muito lisonjeada com a presença de Vossa Excelência e de todos que estão aqui nos assistindo. E agradeço também ao meu irmão João Paulo Vilela, que também se encontra aqui nos prestigiando. Eu gostaria de dizer que a doutora desembargadora Valéria e a doutora Idelma, né, e bem como a desembargadora Karen, expuseram de uma forma brilhante, né, toda a questão que envolve a desjudicialização e a meta 9, né, e a utilização dos sistemas adequados para a resolução de conflitos. O que acontece? A desembargadora Valéria me trouxe também à memória, né, a época que eu também, como estagiária, né, do Juizado da Infância e da Juventude, na época do nosso saudoso, querido desembargador Tarcísio, com quem eu tive a oportunidade de conviver por um bom tempo e aprender também, também doutor Claré e também hoje a desembargadora Lília, o desafio que né, do juiz da infância e da juventude, de tentar alterar e ajudar, né, o ciclo, a quebrar esse ciclo, né, da violência e também o ciclo da miséria, que norteiam, né, a infância e a juventude. E eu lembro que, em alguns momentos, eu participava também de audiências com o doutor Geraldo Claré, justamente na área que na época a gente não tinha no juizado da infância ainda a divisão, né? Então a gente tinha, cuidava-se de tudo, do ato infracional, e era constante as crianças, principalmente as crianças, né, voltarem 2, 3 vezes na semana, né, na presença do juiz, porque ela simplesmente furtou uma maçã, ou uma bala, ou um pão, porque ela estava com fome. Então realmente é uma realidade dura, né, uma realidade difícil do nosso país. E eu entendo que a Agenda 2030 da ONU, ela vem trazendo justamente essas metas, né? E que se agrega junto com a meta 9 do CNJ, que é justamente na busca, né, da deformalização, né? Ou da desjudicialização, né? Que nós falamos que, na verdade, a professora Ada Pellegrini, ela usava muito o termo da deformalização do processo, a deformalização do conflito, né, que isso seria o que se considera a desjudicialização.
E isso tem tudo a ver, né, que nós tivemos 3 ondas renovatórias. Eu não vou aqui adentrar essas ondas renovatórias, senão vai ficar cansativo, a gente já está com um tempo muito curto. Mas vou me limitar à terceira onda renovatória, que é a qual nos encontramos, é a qual está interligada à Meta 9 do CNJ, está interligado também à Agenda 2030 da ONU. Né? Ela está muito ligada, porque não há como mais conviver com 80 milhões de processos atualmente e que tendem a aumentar o cenário pós-pandemia. Nós teremos aí, talvez, um cenário pós-pandemia muito complicado para o Poder Judiciário. E é nesse sentido que os métodos adequados, né, de solução dos conflitos no cenário jurídico brasileiro, ele não significa o acesso somente à jurisdição. Não é o acesso juridicamente à jurisdição meramente, é o acesso a uma ordem jurídica justa, a uma ordem jurídica adequada, ao devido processo legal, a um prazo razoável. É toda a principiologia, né? Não necessariamente jurisdicional, tá? E o que nos faz relembrar, né? Nos busca na história aqui toda a questão do professor Frank Sander, né? Que é o professor de Harvard, que em 1976 ele já falava da utilização e da importância da utilização do sistema de multiportas, né? Que é o sistema que justamente tenta mostrar que o judiciário não é a única e tão somente porta para a solução dos conflitos, que nós temos outros métodos que são adequados à solução do conflito. Né? Então, por isso, houve até a mudança da nomenclatura de métodos alternativos para métodos adequados, porque, na verdade, eles estão par e passo com o Poder Judiciário, estão par e passo com a questão da jurisdição. Né? Então, não é que primeiro você tenha um e depois você vá passar para o outro, não. Todos estão, da mesma forma, alinhados. E as pessoas precisam, cidadãos, e nós, como advogados, precisamos muito contribuir para o Poder Judiciário e entender que é muito importante, quando nos procuram no escritório, explicar ao nosso cliente que tem outros métodos que ele pode utilizar para a resolução daquele conflito sem que seja necessário bater as portas do Poder Judiciário. E fazendo isso, nós estamos voltando lá no século anterior, né, no projeto de Florença, o projeto de Florença que foi tão bem desenvolvido, né, pelo professor Capelletti e Gart, naquela época, que fizeram um esforço árduo no sentido de mostrar a importância, né, já lá no século XXI, e nós estamos aqui em 2020, né, tentando o quê? Buscar aplicar isso hoje no dia a dia, no cotidiano, tanto dos profissionais, de todos os operadores do direito. E a gente já tinha, antes do Código de Processo Civil de 2015, nós já tínhamos a lei da arbitragem, da mediação, mas com o Código de 2015 nós tivemos a codificação, né? Tivemos aí a valorização e a incorporação no Código da importância desses outros métodos adequados, né, que são a conciliação, a arbitragem, a mediação, para poder resolver os conflitos e não somente incentivar a cultura da litigiosidade. Eu digo muito isso porque eu trabalho muito também com a causa. Quando a desembargadora Valéria e a doutora Idelma cuidaram da questão da infância e da juventude da mulher, quando a gente tem que se pensar na quebra de ciclos, seja ele o ciclo da violência, seja ele o ciclo da miséria, nós temos que primeiro pensar na causa. Qual que é a raiz desses problemas? Se nós não fizermos nada para atuar na causa e atuarmos somente na ponta da repressão, o que vai acontecer? Nós não vamos vencer, né? A gente nunca vai conseguir vencer. Então, a gente tem que trabalhar numa transição em paralelo, né? Em paralelo com o quê? Com a causa e com a consequência, com a prevenção e com a repressão. E a Agenda 2030 tem todo esse escopo, né, de mostrar para o mundo, para o planeta, o que deve ser implementado nesses próximos 10 anos, que, na verdade, eu participei de um fórum de impacto social há mais ou menos um mês, que tinham mais de 600 pessoas do mundo inteiro, chegaram-se à conclusão que não é mais a Agenda 2030, devido à pandemia e toda essa aceleração da virtualização, né, do mundo digital.
nós estamos mesmo em uma agenda 2025. Nós aceleramos 5 anos. Então, quer dizer o quê? Que aí o nosso papel se torna ainda mais difícil, mas, na verdade, não difícil, mas desafiador, no sentido de tentar, como operadores do direito, sejamos nós, advogados e advogadas, sejam os senhores magistrados, desembargadores, no sentido de conscientizar a importância de se ajudar na quebra desses ciclos. E eu gostaria de dizer o seguinte, sabe? Eu acho que essa nova lente, sabe, desembargadora Valéria, eu gosto muito de usar esse termo, e quando Vossa Excelência usou esse termo, eu achei maravilhoso, porque a gente precisa trocar as lentes, né? A gente precisa ver sob outra ótica mais reflexiva, onde a gente possa entender que todos nós, não só o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, mas toda a sociedade civil, ela tem um compromisso social, né, de se estar engajada nessa transformação social, seja da violência doméstica, seja da questão do ciclo, né, de violência que é instaurado com a infância e a juventude. Então, eu queria dizer o seguinte, que inovar, para mim, nessa questão, principalmente da questão da infância e da juventude, é por intermédio da educação, né? E a educação, ela vai proporcionar, sim, cumprir o chamado social da sustentabilidade, que é um legado que, na minha visão, salvo melhor juízo, ele é incomensurável. E eu acabei preparando uma palestra totalmente diferente da que eu estou ministrando, porque realmente os temas colocados pelas que me antecederam foram tão desafiadores, e eu amo tanto essa questão que afeta a minimizar as desigualdades sistêmicas, né, que nós temos, e no Brasil nós temos muitas e muitas dores, e nós precisamos mesmo engajar, né, como sociedade civil, dar as mãos aos poderes judiciário, executivo e legislativo e caminhar no sentido de juntos buscarmos, de forma reflexiva, de forma proativa, atuar concomitante, não só na causa, como também nas consequências. E quando eu falo de Agenda 2030, de inovar por intermédio, por exemplo, da educação, eu estou me limitando aqui agora na questão da infância e da juventude, que eu vivenciei 2 anos, né, na época do estágio, que foram muito desafiadores. Havia dias que eu saía de lá muito abalada, o doutor Claré falava para mim, calma, Renata, nós ainda vamos conseguir salvar essas crianças, na verdade, né? Ele falava carinhosamente assim, na época. E havia dias, eu quero contar para os senhores uma passagem, ele vai me dar licença para fazer isso, ele saiu e comprou, na época a gente tinha a água naqueles galões, né, no juizado, não tinha ainda uma estrutura tão melhor quanto agora o judiciário tem, e ele saía e comprava aquele suco Maguari de maracujá, né, e despejava no galão de 5 litros de água, para que todos nós tomássemos, porque estávamos todos ali pensando que a gente estava fazendo somente papel, sabe? A gente estava somente, não estava conseguindo ver o resultado, porque a criança ou adolescente voltava ali no mês várias vezes. Então, eu entendo que somente quando houver o engajamento, né, dos poderes e um olhar também da sociedade civil, e aí quando eu falo sociedade civil, eu falo parcerias público-privadas, no sentido de buscar o engajamento de empresas para investirem na formação de crianças para quebrar o ciclo da miséria, porque quando você proporciona a educação para a criança, ela muda. E as ODS, elas estão justamente aí na erradicação tem tudo a ver a educação com a erradicação da pobreza, que é o primeiro pilar da ONU. Tem tudo a ver com a educação, né, de qualidade, que é o pilar 4º da ONU. Tem tudo a ver com o trabalho da gente do crescimento econômico, que é o pilar 8º da ONU. Tem tudo a ver com a educação, com a redução das desigualdades, que é o pilar 10, e tem tudo a ver com o pilar 17, que são as parcerias pelas metas, que aí veio a meta 9 do CNJ. E eu gosto muito de dizer que é um desafio muito grande, né? Eu acho que mudar tudo isso é um desafiador, mas nós temos que começar. E eu acho que um bom começo, né, essa reflexão, esse ambiente que foi criado agora, aqui nesse momento, e que o nosso Poder Judiciário, ele precisa também que nós, advogados, ajudemos a mostrar aos nossos clientes que essa cultura da litigiosidade, ela tem que ser quebrada,
né? Temos que mostrar que o judiciário ele tem que ficar distrito somente àquelas causas as quais realmente demandam aquele olhar mais o quê? Detido, aquele olhar mais técnico, e não ficarmos hoje com essa avalanche, 80 milhões de processos, impossível, humanamente impossível tratá-los, né, de uma forma tão na sua especificidade, né? Então, agora, já caminhando para a finalização, eu gostaria de dizer, porque aí, como as palestrantes que me antecederam, eu preferi mudar essa ótica para justamente dizer que é muito importante os temas tão vivos que foram trazidos e que eu traria aqui um pouco mais de um tema um pouco mais técnico e que eu preferi realmente ampliar para essa parte prática que Vossas Excelências trouxeram antes de mim, porque eu acho que é muito mais rico, né? É muito mais vivo e provoca muito mais a nossa reflexão. E com isso eu gostaria de dizer que eu gosto muito de uma frase do professor Aloysio Pimenta, que ele dizia que só, abre aspas, só a educação fará do Brasil, né, um país fácil de governar, difícil de dominar e impossível de escravizar. Fecha aspas. Então, eu acredito que como que você transforma a vida de uma pessoa? É dar a essa pessoa um peixe diariamente para que não passe necessidade? Será que é isso? Será que é dar oportunidade para chegar ao rio e a pessoa desenvolver a sua forma de viver e pescar? Ou será que é oferecendo a essa pessoa uma vara de pescar, ensinando a pegar o peixe? Ou será que não fazendo nada, a pessoa encontrará uma forma de subsistência, independentemente do que eu faça? Ou será que me dispor a aprender com essa pessoa, de forma que juntos desenvolveremos o quê? Uma transformação. Então, eu entendo que é através do desenvolvimento e da execução de projetos, sejam no âmbito das políticas públicas, sejam projetos educacionais, sociais, de qualificação profissional para a infância e para a juventude, até para a própria mulher, porque a mulher que sofre a violência doméstica é porque, às vezes, ela está aprisionada por uma dependência financeira do marido, econômica. Então, ela precisa do empoderamento para sair e quebrar esse ciclo de miséria. Então, só através da qualificação profissional dessa mulher, para que ela possa, assim, conquistar o seu espaço, né? Então, com isso, atender as necessidades das pessoas e instituições com foco nas metas, né, da Agenda 2030, das ODS, estão bem ditas lá. Então, com isso, eu entendo que a educação, a transformação que é possível na sociedade, para evitar que a gente chegue a esse ponto que hoje temos, desse número de processos, desse cenário, desse ciclo de violência com a questão da violência doméstica, desse ciclo da miséria, que provoca, na verdade, pelo meio que a criança ela está ali gerida, ela vive o exemplo que ela tem, porque o exemplo que ela tem é o exemplo de violência, é o exemplo de agressividade, é o exemplo, às vezes, até do furto, né? Então, é aquilo que ela acha que é certo, né? Porque ela está nesse ambiente. Então, eu acho que só quando a gente tira ou possibilita a essa criança uma educação de qualidade, ela vai conseguir entender e quebrar o ciclo de miséria dentro daquela sociedade que ela vive, e as pessoas que estão ao redor dela vão perceber, e também ela vai poder influenciar os que estão ao seu redor. Então, eu acredito muito que a educação de qualidade é o pilar para a erradicação da pobreza, e é o único caminho para o desenvolvimento e do trabalho decente para as comunidades e para a redução da desigualdade com crescimento econômico para todos. Então, eu entendo que a gente precisa da parceria, né, pelas metas, e só dessa forma a gente vai conseguir mudar este país, né? Só dessa forma. É difícil, tem desafios, mas eu costumo dizer que no meu dicionário não tem a palavra dificuldade, tem a palavra desafios. Então, a gente tem que procurar todos juntos, buscar fazer essa reflexão e buscar estes caminhos, né? Porque com isso nós criaremos e ergueremos pontes, né? E os educadores, eu entendo muito que eles são pontes que facilitam travessias. Eles criam meios para transportar as pessoas de lugar, né? Porque quando eu proporciono uma criança que ela seja educada e profissionalizada, por exemplo, por uma parceria de uma escola, de uma fundação, do Estado, com uma empresa multinacional, o que eu estou
proporcionando essa criança, ela vai ser educada, vai ser profissionalizada e ela vai já ir já empregada no perfil daquela multinacional. Eu falo muito disso porque eu sou apaixonada pela infância e pela juventude, pela causa da mulher, e sou apaixonada pela educação, que eu acho que é o único meio mesmo. Nisso não é nenhuma utopia, é realmente o caminho, é a transformação na base. Enquanto a gente não transformar a base, a gente não vai mudar. Seja o ciclo da miséria, seja o ciclo da violência, e também outra questão. Eu me formei em 2001, na PUC, uma bacharel que, né, passei na prova da OAB com a cultura de que eu tinha que conduzir processos, eu tinha que litigar, eu tinha que ser uma advogada combativa. Então, essa cultura da litigiosidade, ela também tem que ser trabalhada lá nos bancos das universidades, das faculdades, mostrando para os nossos acadêmicos que eles podem fazer diferente, que a gente não tem só o poder judiciário, que a gente até deve ajudar a filtrar, né, para que no poder judiciário não cheguem as causas que não deveriam chegar como chegam hoje. E eu acho que é só desse jeito, seja na questão dos métodos adequados de solução de conflitos, seja na deformalização ou desjudicialização, seja na questão da quebra do ciclo da violência, tudo isso nos leva a entender que somente atuando na causa... Essa loja está sonhando com sexo? Por favor, desliga o microfone. Alguém com o microfone ligado. Desliga o microfone, por favor. E que a gente vai conseguir... Vem ver minha cliente aqui ao vivo? Vem ver. Não não quer a gente vai... Só um minutinho, doutora Renata. Eu estou terminando aqui. Desliga o microfone. Vamos desligar. Alguém está com o microfone ligado. Luísa. Então, se a gente quer mudar o mundo, né? Eu acho que a gente tem que começar por transformar o homem, né? Se a gente quer transformar o homem, eu sempre digo que empodere-o através de uma educação de qualidade. E finalizo dizendo o seguinte, que eu gosto muito de uma reflexão que é o seguinte, que abre aspas, né? De cima, vemos a floresta pelas copas. É urgente descer e pisar no chão, descobrir nos caminhos os seus tropeços, os seus espinhos e os atalhos que levam aos objetivos mais elevados, fecha aspas. E assim, eu termino dizendo e agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a desembargadora Valéria pelas palavras brilhantes, a quem eu admiro há muitos anos, ela sabe disso, porque a minha irmã, durante muito tempo, trabalhou com ela no Juizado da Infância, a Rose admira muito, eu também admiro muito, a desembargadora Valéria deixa aqui a minha admiração profunda e o meu respeito, e meu carinho e gratidão por ser uma defensora, uma pessoa que luta pela infância e juventude, que é uma causa muito nobre, que eu amo, que eu estive lá dentro e que eu sou realmente muito apaixonada também, e vejo da importância dessa causa para se transformar o futuro dessa infância e dessa juventude do nosso país, né? E é agora mesmo, não é no futuro, não. É o presente que muda o futuro. Se a gente for sempre esperar o amanhã para fazer alguma coisa, a gente nunca vai estar pronto. Então, a gente tem que ir. A gente está pronto, vamos lá. Vamos pôr a mão nas máquinas e vamos fazer a diferença, né? Isso. E também a doutora Idelma, a quem é uma amiga carinhosa, uma excelente profissional na área criminal, que falou muito bem da questão da violência da mulher, da questão do ciclo da violência, da justiça restaurativa. Então, eu realmente sou muito feliz, saio com o coração transbordando de gratidão e de alegria por ter a oportunidade de compartilhar dessa noite, desse tema tão reflexivo, tão importante, e que saibamos todos que podemos, cada um de nós juntos, né? Porque juntos nós somos melhores, somos mais fortes e podemos realmente transformar, desde que nos unamos, provocar uma mudança, seja no Poder Judiciário quanto à litigiosidade, a cultura da litigiosidade com a aplicação e a incorporação da Meta 9, que foi assumida por todos os tribunais junto ao CNJ, seja também na quebra da violência, né, com a mulher, seja também na quebra no ciclo de miséria
da Infância e da Juventude. Ótimo. Quero agradecer de coração, desembargadora Karen e doutora Maria Celeste. Obrigada, boa noite, doutora Renata. Boa noite, muito obrigada. Eu acho que o bacana desses encontros é isso. A desembargadora Valéria falou, em seguida a doutora Idelma, a doutora Renata, e elas mesmo foram mudando o que haviam previamente planejado, porque a coisa vai levando, uma coisa leva a outra, e sem que houvesse ensaio, né, acabou juntando todos os pensamentos, né, não houve um ensaio prévio, isso tudo está acontecendo ao vivo, e elas vieram, né, falando cada uma na sua área de atuação, com seus pensamentos, mas com um objetivo único e comum, que é essa atuação, como disse a doutora Renata, na causa. A desembargadora Valéria tinha falado também da importância dessa mudança de olhar até do magistrado, quando ele está de frente de uma demanda. Enfim, eu acho que foi muito rico, muito proveitoso. Eu não poderia, antes de passar a palavra aí para alguém, se quiser fazer algum questionamento aí para a desembargadora Valéria, não sei se a doutora Renata ou a doutora Idelma trouxeram alguma coisa, mas cumprimentar o desembargador Afrânio e a desembargadora Ana Paula, em especiais porque são meus colegas, né, de tribunal, e eu estou muito feliz, muito honrada com a presença de vocês aqui na BNCJ, nos prestigiando aí nesse evento. Então, muito obrigada, e sempre que tiver alguma live, algum evento nosso, vocês... Todos são muito bem-vindos, mas eu estou me dirigindo a eles por serem meus colegas de tribunal, que são muito bem-vindos, viu? Muito obrigada aí pela presença. Eu queria saber se alguém tem algum questionamento, gostaria de manifestar alguma coisa, alguma pergunta para a desembargadora Valéria, se as debatedoras têm alguma pergunta ou algum dos presentes, que a nossa live já está aí caminhando para o final, né, para o encerramento, então eu gostaria de deixar a palavra aí para alguém que tem algum questionamento, alguma coisa para complementar tudo que foi falado aqui nessa noite. Parabéns a todas que arrasaram. A BMCJ, a nossa presidente, nossa vice-presidente, Minas Gerais está de parabéns, nossos colegas, e foi uma noite muito agradável, com palestras incríveis. Nós estamos brilhando, arrasou. Parabéns a todas. Afrânio. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, minha prezada amiga e colega Karen, doutora Maria Celeste, Valéria, todos, enfim, as pessoas de Vossa Excelência, Renata Nunes, enfim, eu não poderia me furtar de dizer uma palavra, primeiro de agradecimento pelo convite de aqui estar e ouvir 3 versões que, como bem disse a Karen, se adequam e se completam. E as primeiras palavras são de parabéns para a associação por ter escolhido as palestrantes. A Valéria. A Valéria, eu a conheço como a nossa colega em Conselheiro Lafayette, né, Valéria? Em 1990, por aí assim, quando ela ainda bem jovem, muito jovem também na carreira, lá esteve. E a Valéria nos trouxe aqui a visão daquilo que eu vejo como essencial para o magistrado. O magistrado, para poder julgar, ele tem que não só imaginar como é aquele ambiente e é aquilo que envolve as pessoas, mas ele tem que efetivamente se sentir dentro daquele ambiente. E eu não vejo outra pessoa dentro do judiciário, e até mesmo fora do judiciário, que possa encarnar essa figura de adentramento àquilo que ocorre naquela situação do que Valéria. Então, Valéria fez da área da juventude, da área da infância, especialmente nesse quesito, quando nós temos um ato infracional, e até fora, porque Valéria hoje desenvolve
um projeto nas favelas de Belo Horizonte que é digno de nota. Eu fico efetivamente emocionado quando toco nesse assunto. Então, eu não quero me alongar muito, né? Doutora Idelma, com a sua experiência na área do executivo, ela sabe as dificuldades que são. O executivo sempre sem recursos, sempre sem modos de atender a essa política pública de apoio à infância e à juventude, especialmente nessa situação de infração, às mulheres, naquelas situações todas delineadas, né? E a Renata, que nos trouxe também, a doutora Renata Nunes, que nos trouxe uma visão também espetacular no que toca à educação. Eu queria dizer, Valéria, que acho muito importante esse sentido da ida desses jovens à escola. Eu tenho como princípio de vida o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Mas apenas para dizer para vocês, eu e Gisele e eu, nós todo ano patrocinamos jovens carentes. Todo ano. Mesmo com as nossas dificuldades, nós fazemos questão de desenvolver esse tipo de atividade, principalmente na escola, que é realmente a base de tudo. Mas é uma escola que dê acolhimento, né, Valéria? É a escola que não discrimine aquele menino, aquela menina ao chegar. E essa discriminação, ela passa, inclusive, na proteção de certas informações aos demais alunos, aos professores, e quando essas informações vierem, elas têm que ser no sentido efetivamente de acolhimento, né? Então, eu acho isso muito importante. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós temos como abortar esse ciclo da repetitividade. A doutora Idelma disse isso. É a mãe que tem um determinado procedimento, a filha aprende com a mãe, e nós poderíamos dizer que é até um DNA, né? Entre aspas. Mas o momento correto de fazer colocar um óbice nisso é aquilo que a Renata falou, a doutora Idelma falou, a desembargadora Valéria disse, a doutora Renata, né? Que é através da educação. E eu tenho um exemplo muito bom para dar, já terminando, para não tomar muito tempo. Quando advogado, uma vez um borracheiro da cidade me procurou e pagou uma consulta. E eu era advogado recém-formado, aos 23 anos de idade, 24, nós não tínhamos costume de receber consulta, até porque nós estávamos doidos atrás do cliente, evidentemente, né? Mas ele fez questão, ele falou, doutora Afrânio, eu quero lhe pagar essa consulta e eu não vou lhe perguntar nada. Quem virá aqui será o meu filho. E esse homem, esse borracheiro que pagou a consulta, ele era contumaz em furtos na cidade. Ele já tinha sido preso inúmeras vezes, né? E essa consulta, na realidade, para o filho dele, ele foi bastante explícito. Explique a ele que ele não pode seguir o meu exemplo, né? Então, foi uma situação, a doutora Renata deve conhecer esse caso, deve se lembrar, foi uma situação emblemática. E eu chamei esse jovem, ele devia ter na época uns 13, 14, 15 anos, e já tinha problemas também, já tinha algumas coisas de irregularidades, e conversei longamente com ele e expliquei essa situação. E hoje é um comerciante bastante respeitado na área dele, naquela cidade. Então, realmente, a educação, ela é tudo, é o pilar e é onde nós podemos realmente atacar esse problema. No mais, doutora Maria Celeste, parabéns, e a cada uma de vocês eu fiquei embevecido. Muito obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Valéria, o microfone.
É que o Marcelo levantou a mão para falar. Ah, tá. Então tá com a palavra. Marcelo, seu microfone está desligado. Aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Maria Celeste, convidou todos os presidentes de comissão da OAB. Eu sou presidente da Comissão de Direito Minerário, sou advogado atuante, e parabenizar aí pela participação de todos os desembargadores, desembargadoras, juízes, e os colegas. Eu conheço muito bem a Idelma aí, né? A Dilma também. E é isso. A Comissão de Direito Minerário fica à disposição para um evento relacionado aí à parte da mulher, à parte da criança e adolescente, a área também de atingidos por barragens, né, que é importante também a participação de pessoal especializado, como os doutores que estão presentes aí. Agradeço a atenção, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, doutor Marcelo, pela presença, especialmente. Eu quero só mandar um abraço para minha amiga Luísa, que também não é da área, mas ela mostrou muito interessada pelo tema, está presente aí. Obrigada pela presença também, viu, Luísa? E, né, doutora Dilma, doutora Isa, doutor João Paulo, enfim, todos que aqui estão presentes. Cara, tem outra mão ali. Aonde? Tinha uma mão aqui. Ela tem a letra R. Será que é Rose? Não, ela estava batendo palmas. Doutora Karen. A Dilma. Agora sou eu. Doutora Karen, gostaria também de parabenizar a todas, né? Cumprimentar, saudar aqui as colegas e saudar aqui agora a doutora Valéria, em especial, a doutora desembargadora Valéria, tá? Porque nós trabalhamos juntas no Conselho Estadual de Política sobre Drogas, né? Nossa conselheira lá por muitos anos, e trabalhamos muito políticas para a juventude, para as crianças, né? Um trabalho gratificante e contribuiu sobremaneira com a sua presença no Conselho, qual eu estou vice-presidente hoje. Muito obrigada pelos trabalhos do Conselho aí, foi um prazer trabalharmos juntas. Doutora Karen, né, não preciso dizer, nessa simpatia, essa pessoa engajada, né, na políticas para as mulheres, e aqui na BMCJ agora, doutora Maria Celeste, doutora Frane, minhas colegas doutora Idelma, doutora Renata. Então, assim, um grande prazer estar aqui, doutor Marcelo, desculpa se eu não nominei a todos, doutora Maria Celeste, tá? Um grande prazer. E realmente a gente precisa ter mais eventos nesse contexto, nesse modo, né, de fala. Muito, muito bom mesmo. Gostei muito de participar aqui com vocês. Tá? Um grande abraço. Obrigada. Nos aguarde, né, doutora Maria Celeste? Vamos organizar, com certeza, se Deus quiser, vamos organizar assim, com esse nível todo aí, de todos esses palestrantes, tudo que veio aqui agora, deixa a gente muito mais animada e pronta aí para o trabalho. Juntas, somos muitas. Então, nós temos que estar firme, né? Ô, Karen. Diga, Valéria. Não, assim, só para a gente encerrar, né? Que a gente fala muito da educação. E realmente, doutora Renata, parabéns, né? Doutora Idelma, pelas colocações de você. Renata, se eu posso te chamar, faça-me um grande favor. Diga à sua irmã Rose que ela mora no meu coração, que eu estou morrendo de saudade dela, porque ela é uma pessoa que sempre foi meu braço direito e pensa igual a mim. E muitas coisas se realizaram ali graças a se agarra à força de mulher que ela é. E eu lamento muito o judiciário ter perdido uma pessoa tão ímpar como ela. Deixa meu grande abraço a ela, tá? Bom, a gente falou em educação, a Frane, obrigada pelo carinho, a Ana Paula, que está aí também nos assistindo, né? Isso aí nos alegra muito. E ao longo, Afrânio e Karen, todos que nos estão nos ouvindo, né, que não são do judiciário, eu frequento, como a Dilma falou, não é de hoje que a gente frequenta fóruns, né, Dilma, que participa de tantas atividades. E eu lamento ter que, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade de a gente estar entre amigos e falar que a educação no nosso país é um problema sério, desembargadora Afrane e demais pessoas, porque ela é cultural. Ela vem da época dos portugueses que não tem interesse que nós temos conhecimento. Porque a partir do momento que um cidadão brasileiro tem conhecimento, ele vai saber escolher. Então, a educação não faz parte do calendário dos políticos brasileiros. Eles não têm interesse que o povo brasileiro tenha conhecimento. Tanto que todas as políticas que eu conheço públicas são político-partidárias e não políticas de Estado.
E é lamentável isso. Então, por isso que quando eu vim com esse tema da meta 9, eu vim não a falar sobre o excesso de judicialização e evitar essa judicialização. É o judiciário, o que nós vamos fazer em políticas extrajudiciais, já que a gente não pode contar, às vezes, com quem deveria. Então, nós vamos ter que, sim, assumir esses encargos para a gente. Por quê? Para diminuir a judicialização. Porque, infelizmente, nós vamos ter que atuar dessa forma. Não, até desculpa, eu não vou falar infelizmente, não, felizmente. Porque o judiciário, ele é um poder que não é um poder político partidário. Nós somos garantidores da lei. E como garantidores da lei, nós não precisamos ser votados, né? Para ocupar nosso cargo, a gente ocupa através do conhecimento, do concurso público, né? Então, eu acho que nós somos mais neutros para levar aquilo que a nossa sociedade anseia, que é o acesso a uma educação. A doutora Renata já trabalhou, acabou de dizer, na vara da infância. Doutora Frane, 80% dos processos que correm hoje na vara civil da infância e juventude é com liminar de acesso à matrícula na escola. Nós estamos num país em que eu fiquei hoje me perguntando se o ano de 2000, se vai ter Enem em 2020. Por quê? Por questões políticas. O prefeito é contra o Estado. Então, estão os alunos tendo aula, quem está no colégio municipal não tem aula. Quem está no colégio estadual é uma desigualdade crescente. E a gente precisa se unir. Mas quando eu vou nesses fóruns, o que eu escuto é um discurso político partidário de militantes que estão competindo entre si e não estão preocupados com seus destinatários. Por isso que eu parei de frequentar fóruns, outras ações, porque eu estava me revoltando de ver pessoas falando em nome de outras, mas você via ali que eram questões só ideológicas. Nós não temos que pensar mais em questões ideológicas, nós temos que pensar realmente como vamos implementar, por exemplo, diretrizes de 1990. Vamos esperar mais quantos anos? O senhor vai ter neto, eu vou ter, todo mundo aqui vai ter neto. E o que nós fizemos? Nada. Porque estamos discutindo até hoje o quê? Eu não sei o que se discute até hoje. Agora, não há interesse que o Brasil seja um país que seu cidadão tenha direito à escolha. Ele não tem formação, não tem interesse de ele ter conhecimento, porque o conhecimento vai gerar escolha, principalmente de quem decide sobre nós. É isso que eu acho. Obrigada. Obrigada, nós é que agradecemos. Eu agora, né, doutora Maria Celeste, encerrando aqui, se a doutora Renata ou a doutora Idelma tiver alguma consideração final, nós já estamos aí encerrando o evento, acho que quem gostaria de se manifestar, manifestou, a desembargadora Valéria fecha aí com chave de ouro, né? E nós, então... Eu que agradeço todo mundo, fiquei muito feliz. Para mim, foi... É muito bom, né? Muito bom ter um espaço assim de fala, né? Que está aqui com quem está aqui é comprometido, entendeu? São pessoas comprometidas, por isso que eu venho, por isso que eu estou aqui, porque a gente está falando para pessoas que estão comprometidas e que querem trabalhar e melhorar a vida do próximo, né? E a doutora Frane falou uma coisa, a Frane falou uma coisa muito importante, que a mão direita da esquerda não se fala, e vamos tratar os outros, sabe, doutora Frane, como nós gostaríamos de ser tratados. Essa máxima, não precisa de religião, de nada. Tratem os outros como gostaria de ser tratado. E é assim que eu procuro tratar as pessoas, porque eu não gosto que gritem comigo, eu não gosto que me desmereçam. Então, por que eu vou tratar o outro mal? Por que eu não vou cumprimentar a pessoa no elevador só porque ela é uma assessorista? Não, são todos iguais, vamos todos para o mesmo lugar. Quer dizer, alguns sim, outros não. Mas assim, vamos pensar nisso. Tratem os outros como gostariam de ser tratados, né, Frane? E a Frane é um exemplo desse carinho que sempre teve com todo mundo.
eu já sou só amiga dele, eu não posso ficar falando. Ele e a Gisela moram aqui também. Pois é. Olha, Maria Celeste, obrigada, Karen, todas vocês, muito obrigada aí pela paciência. nós é que agradecemos, né, doutora Maria Celeste? Eu vou passar a palavra. Não, para você encerrar. Para fazer a foto final. Todo mundo que gostaria, abra as câmeras para que possa sair na nossa foto final. Quem está com a câmera fechada, passa um batonzinho, penteia o cabelo, abra as câmeras aí para a gente fazer a foto final. Ô, Isa, entra, Isa, precisa tirar uma foto, querida. A Isa já está aí. A Isa sempre nos prestigia, sempre. Isa. Olha, queria também registrar, a doutora Isabel Braga esteve também conosco, ela tinha outro evento, também teve que conciliar um com o outro, é a presidente da nossa comissão da Mulher Advogada, a Mila Viriato, também esteve, às vezes tem que prestigiar um e outro, né? Então, eu agradeço muito, são colegas da Comissão da Mulher Advogada e nossos colegas também do IBGC. Obrigada, viu, Dilma, querida? Beijos para vocês. Luísa, Ana Paula, se quiser abrir as câmeras. O doutor Marcelo, representando os nossos presidentes de comissão, né, de comissões da OAB. Muito honrada, viu, Marcelo? Muito atenciosa a sua presença. Estou muito feliz, viu? A doutora Helena não pôde estar presente por outros problemas também, que hoje apareceram lá nas redes sociais. Então, não sei se vocês sabem de uma advogada que está polemizando aí com os médicos, né? Mas eu também gostaria de pedir a todos para abrirem os microfones, não é assim que a gente faz, Karen? Abre os microfones, as câmeras. A doutora Valéria, a doutora Idelma e a doutora Renata escutarem as palmas que nós queremos, portanto, enviar para ela. Então, vamos lá, todo mundo batendo palma para a nossa palma. Elas merecem. Aí, Ana Paula, Luísa. Muito bem. Que bom. Vamos lá, foto. Boa noite para todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Virou, Maria Celeste? Pronto. Muito obrigada, boa noite e até o próximo evento. Olha, com certeza estaremos juntas. Tchau, gente. Vou avisar, Karen, que toda a videoconferência gravada estará disponível amanhã no canal do YouTube da BMCJ, que também tem não só essa, mas as outras videoconferências que nós fizemos e estamos fazendo aqui na BMCJ. Lá também dá para assistir a total gravação, né, inteiro teor. Muito obrigada também, Karen. Obrigada. Beijo para todos. Valéria. Tchau, gente. Adorei. Tchau, obrigado. Tchau, Ana Paula. Tchau, Valéria. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Que bom. Adorei. Gratidão, obrigada. Ótimo. A BMCJ, viva a BMCJ! Viva a BMCJ! Obrigada, Isa.